Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o canal. Vocês falaram que o vídeo estava baixo, enfim. É um canal que eu não tenho ajuda financeira, né? Então tudo fica por conta minha. Eu não recebo do YouTube, então eu tenho muita dificuldade para gravar. Vou tentar fazer agora com um som melhor. Entre as festas de Pessah e Shavuot, os judeus contam o Homer por 49 noites. Depois de recitar a bênção e contar, muitos judeus têm o costume de recitar uma oração curta, que seja tua vontade que o templo seja reconstruído rapidamente em nossos dias, ou que misericordioso restaure o serviço do templo em seu lugar, rapidamente em nossos dias. Nossos ancestrais ficavam nas escuras salas de estudo, e ele fala de recitar essa bênção no momento lá que eles não tinham a terra de Israel ainda. Agora, essa notícia aqui, ela é bombástica e você deveria, para ajudar o canal, compartilhar. Na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro Bennett deve anunciar que Israel planeja mover o santuário Golden Dome, mas manter a mesquita Al-Aqsa em sua localização atual. Israel começará a construção do terceiro templo, mas manterá seu compromisso com a liberdade de culto aos muçulmanos e cristãos no Monte do Templo. Lá em cima são duas mesquitas, aquela do Domo Dourado e essa menor. Essa será destruída para a construção do terceiro templo. Até então, o maior empecilho hoje, seria, que, segundo os rabinos, é a política de Israel. E pela primeira vez, a política de Israel se volta à construção do terceiro templo. Assim como os judeus, muçulmanos e cristãos compartilham a caverna dos patriarcas em Hebron, eles também compartilharão o monte do templo. O primeiro-ministro Bennett deve enfatizar o ponto de que nenhuma democracia pode justificar a proibição de seu próprio povo de rezar em sua visão mais sagrada, e não há argumento legítimo que possa ser feito para justificar tal posição. Olha só que bomba! Embora a noção de reconstrução do templo possa parecer fantástica para uma geração que foi criada para pensar que isso é impossível, ou um passo que deveria ser reservado para uma era messiânica, serve para lembrar que o mesmo foi dito sobre o sonho sionista de devolver o povo judeu a Eretz Israel para criar um Estado judeu. No entanto, os sionistas persistiram e o Estado impossível nasceu. Chegou a hora de fazer o mesmo com o sonho do terceiro templo. Era aquela profecia de Isaías: pode uma nação nascer num dia? Israel nasceu num dia. E ainda teve a participação brasileira. Então, vamos falando do templo. Esse daqui é o Glick. Ele tentou ser presidente Yehuda Glick. Ele é um descendente de Davi. A família dele que guarda o túmulo de Davi. Ele tentou a presidência de Israel justamente para a questão do terceiro templo. Ele é um dos maiores ativistas para a construção do terceiro templo. Ele foi esfaqueado, ele sofreu atentado porque ele tocou chofar, ele fez oração. Na verdade, ele não respeita muito esse status quo. E agora ele está falando que é hora de construir o terceiro templo, que ele acredita nisso através do Tratado de Abraão, o Acordo de Abraão, o Acordo do século. Ele deu uma longa entrevista, é uma expectativa que vai acontecer mesmo. E ele vai estar lá para ajudar. É bem grande, ele fala que o Acordo de Abraão vai respeitar a Jordânia, mas que vai abrir o caminho para o terceiro templo para que os judeus possam orar lá e todos os muçulmanos que estão na mesma visão que o Sinédrio tem, né, o Instituto do Templo. Apesar do compromisso de Joe Biden ao mundo muçulmano com relação à propriedade de Zion e do composto de mesquita de Al-Aqsa, um plano secreto para construir o terceiro templo judaico está em andamento.
O terceiro templo está em andamento. Ao lançarmos essa série oportuna profética, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está planejando uma visita a Israel em junho. Enquanto estiver lá, ele visitará a parte leste de Jerusalém em uma mensagem clara de apoio ao estabelecimento de uma capital palestina na capital eterna dos judeus. Isso não é novidade para ninguém. Ele pretende dividir Jerusalém em duas, ficar uma parte para ser a capital do Estado palestino e outra para Israel. Depois que o Trump fechou lá o consulado, transferiu a embaixada americana de Tel Aviv, ele pretende montar um consulado lá na parte de Palestina. A Associated Press seguiu este anúncio perturbador com Biden chegando ao cerne da questão, endossando o papel da Jordânia na supervisão do Monte do Templo. O presidente Joe Biden reafirmou na sexta-feira o apoio de seu governo ao papel de longa data da Jordânia como guardião dos locais sagrados muçulmanos no Monte do Templo em Jerusalém, após uma reunião com o rei Abdullah II na Casa Branca. Biden se encontrou com Abdullah da Jordânia após várias rodadas de confronto nas últimas semanas no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos e primeiro para os judeus. Quando teve aquela questão lá no Monte do Templo, vocês viram aquela violência toda, o rei Abdullah voou lá para a Casa Branca, porque, segundo ele, Israel não estava seguindo o acordo que tem lá em cima, o acordo do monte, e que estava violando. Então o Biden falou que que ele respeita essa parte, que a Jordânia tem o direito ali de estar administrando o Monte do Templo. Mas o que eu não sabia é que o Joe Biden também concorda com a questão do terceiro templo pelo Acordo de Abraão. Então, o Acordo de Abraão já tem o terceiro templo, já está sendo construído. Não sei te falar como, mas já secretamente já estava pelo Jared Kushner e pelo Trump. O Rabino Shane Richman é o diretor internacional do Temple Institute, uma organização sediada na Cidade Velha, dedicada a um propósito de construir o terceiro templo no topo do Monte Moriá. Nosso objetivo é cumprir o mandamento deles: farão um templo para mim e eu habitarei no meio deles, Êxodo 25:8. Desde a destruição do templo em 70 DC, pelas legiões romanas, liderado pelo general Tito, os rabinos geralmente assumem a posição de que a reconstrução não deve ser realizada até que o Messias venha. Eles sustentam que sua lei religiosa sobre o assunto é muito obscura. O Rabino Richman e o Temple Mount Institute assumem uma posição diferente. Richman disse que não há barreiras legais judaicas contra a reconstrução de um templo, apenas políticas, que agora não tem. Então, segundo ele, não precisa do Rabino vir, o Messias vir, não precisa de nada. Se eles quiserem reconstruir, pode reconstruir. Não existem barreiras. Uma grande preocupação entre aqueles que querem que o Instituto do Templo seja suprimido é que Richman e aqueles dentro da organização não têm vergonha de querer que a cúpula da rocha e os outros santuários do Islã sejam removidos do Monte do Templo para a construção possa começar. O Instituto está empenhado em lançar as bases para esse fim. Não sei se você entende. Ele quer que seja tudo destruído ali e ele não vai medir esforço para isso. O Instituto será empenhado em lançar as bases para esse fim. Sob orientação de 20 estudiosos que estudam a lei do templo em tempo integral, ele elaborou um plano para onde a estrutura ficará e como serão os vasos. A pesquisa e as diretrizes produzem itens de culto que são réplicas dos objetos usados nos antigos templos que foram destruídos. As caixas de acrílico na sede do Instituto da Cidade Velha contêm 40 desses objetos e segue uma pequena lista de alguns itens. Preocupante para muitos que consideram essas maravilhosas recriações para o culto é o fato que o Instituto do Templo, ao contrário de outros museus que exibem artigos de culto, pretende remover esses objetos o mais rápido possível e começar a usá-los no terceiro templo. Eles estão nem aí, eles querem começar logo.
A comunidade diplomática do mundo provavelmente vê os acontecimentos na organização de Richmond como a criação de um futuro gatilho para o conflito que poderia fazer uma guerra total no Oriente Médio. Muitos judeus que não são tão religiosos também se preocupam. A paixão do Rabino Richman é óbvia no trecho. Todo o nosso alcance aqui no Templo Instituto é para aprofundar nosso sentimento de conexão, nosso sentimento de perda, não nosso sentimento de luto, mas nossa alegria com a possibilidade de nossa geração ser a geração que está levando a reconstrução do templo, disse o Rabino Shem Richman. O site do Templo Instituto diz que seu objetivo de curto prazo é reacender a chama, o templo do coração das pessoas. Consideramos a reconstrução do templo sagrado um dos mandamentos positivos. Infelizmente, por causa de toda a longa experiência da diáspora, muitas ideias se infiltraram em nosso subconsciente, até mesmo em nossa consciência, e há quem diga que o templo só vai descer do céu, há quem diga que só com Mashiach pode construir o templo, há aqueles que dizem que bem, a ideia toda não é relevante. Nossa posição é realmente apenas que nossas vidas estão em espera. O povo judeu é apenas um esqueleto. Então o Instituto do Templo põe uma posição que eles não esperam nem mais Mashiach, não espera tempo descer do céu, eles querem que seja agora, nessa geração. Como todos os planos para o vindouro terceiro templo, que esta será construída à sombra de dúvidas se alguém acreditar na Bíblia. É óbvio que a coisa tá num pé que não tem o que dizer. A partir do momento que o próprio Instituto do Templo fala que não tem nem problema mais de ficar esperando Mashiach nem nada, é construir e pronto, não tem o que esperar, né, gente? Esse vídeo aqui, o vídeo é baixo. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, se eu lembrar por acaso. Ou se vocês podem pedir aí no link abaixo. Esse senhor fala que o plano do terceiro templo está sendo construído já há muito tempo, com o Trump e com Jared Kushner. É um tratado secreto, começou a ser construído, o Trump perdeu a presidência e não participa, aí ficou só o Jared Kushner. O altar de sacrifício, segundo ele foi em Israel, conversou com o rabino que está trabalhando nisso, levaram para o altar para ser abençoado por 7 nações. Disse que seria o Jared Kushner e o Trump que ia começar esse plano, mas como o Trump saiu, ficou só o Jared Kushner. Ele já está em andamento. E o Papa também está no meio. São assim informações assim, ele traz 28 minutos, é um vídeo não tão longo, mas fala que começou já no Tratado de Abraão, no Acordo de Abraão. O terceiro templo já começou a ser construído. E era com os dois, e agora só com Jared Kushner. Muita coisa a gente não sabe, muitas coisas vocês não sabem. Então é isso, compartilhe, é importante demais. Esse rabino trouxe muitas informações. Então assim, o Vaticano vai apoiar, só que aquela visita do Abdullah lá também é pela construção do terceiro templo, e o Biden tomou essa ideia também. Só que não é do jeito que todo mundo imagina. A Jordânia quer, mesmo com o terceiro templo, ter um controle ali. E aí o Biden entra na história. Já que vai ser construído, então a Jordânia tem que continuar um pouquinho no poderzinho ali. Não tem jeito. O terceiro templo começou com Jared Kushner mesmo, está sendo reconstruído. E muita coisa aí vocês vão ficar sabendo. Vamos esperar a Assembleia lá na ONU, porque agora a coisa pegou. Que Deus abençoe vocês.